Olá, eu sou o professor Cláudio Neto e esse é o minicurso Jogos Pedagógicos. Hoje nós vamos conhecer o jogo Super Trunfo África. Esse jogo eu criei porque os meus alunos tinham uma certa dificuldade de entender que a África era um continente, um conjunto de países. Eles insistiam em acreditar que a África era um país, até porque a própria mídia constrói a África no sentido de uma unidade. E aí, para tentar desmistificar isso, já que as explicações não eram suficientes, eu criei o Super Trunfo África. Eu peguei as informações que tinha sobre os 54 países da África disponíveis na Wikipedia e transformei eles em cards para esse jogo clássico, que é o Super Trunfo. Vamos conhecer um pouco desse jogo? Para o material, é basicamente o que a gente já utilizou nos outros jogos, né? A impressão de 6 folhas, no caso, que contém as peças, né? Em peso 40, ok? E aí aquelas mesmas recomendações de, se você desejar, personificar o material e laminá-lo, ok? Então, como é que se funciona o jogo? São 54 cartas, cada carta representando um país, e cada carta contém 4 grandezas, né? O jogo pode ser feito em grupos de 6 pessoas. A cada rodada, um jogador vai escolher uma grandeza, que todos os jogadores devem escolher uma carta para comparar a grandeza escolhida da vez. O jogador que na rodada tiver a maior grandeza da selecionada ganha todas as cartas da rodada dos adversários. No final do tempo de jogo, aquele que tiver mais cartas ganha. Ok? Aqui é o exemplo de uma das cartas. Então aqui a gente tem a carta da África do Sul. Você tem a identificação do país, o mapa, e aí você tem as grandezas que eles podem comparar: a língua, a área, a população, a renda ou o PIB per capita deles, certo? Então, nessa rodada eu escolhi comparar línguas. Então, todo mundo vai escolher uma carta e vai começar a comparar línguas. Quem tiver o maior número de línguas ou dialetos ganha todas as cartas da rodada. Aí na próxima rodada, um outro jogador escolhe comparar a população. E aí, todo mundo escolhe uma carta para comparar as populações. Aquele que tiver a maior população leva todas as outras cartas da jogada. Ao terminar o jogo, aquele que tiver mais cartas ganha. Ok? Isso daqui pode ser utilizado de várias maneiras. Para todo e qualquer conteúdo que você possa utilizar determinadas grandezas, você utiliza ele, certo? Então você define lá o que você vai comparar, as grandezas que você vai utilizar, e aí você pode utilizar a carta à vontade, ok? Que habilidades ela vai treinar? A comparação de grandezas, a concentração e a socialização, ok? Para que eu indico isso? Eu faço a indicação para que essa atividade seja utilizada como uma introdução de conteúdos. Eu utilizei essa para introduzir os conteúdos de África, de história da África, para que eles compreendam o que é a África, que são conjuntos de países, que esses países têm culturas diferentes, línguas diferentes, situações econômicas diferentes, para eles perceberem a África enquanto um conjunto de 54 países diferentes. Você também pode utilizar isso como uma atividade para verificar o conhecimento, depois da aula expositiva, ou para treinar a habilidade de comparação. Essa aula também pode ser introdutória para os conceitos que vêm na carta, como PIB, renda per capita, área, de várias maneiras, ok? Bem, quais são os desafios e as dificuldades desse trabalho? A primeira dificuldade que eu encontrei foi a dificuldade de eles não saberem ler números grandes. Os alunos, em especial do ensino fundamental, eles não sabiam ler os números que estavam ali, Eles não sabiam ler 11 milhões, 159 mil e etc. E aí, por não saber ler, eles não conseguiam comparar essas grandezas e estabelecer qual era a maior e qual era a menor grandeza. Tanto que eu tive que parar o jogo e ensinar eles a lerem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de milhão e assim por diante, para que eles pudessem comparar e fazer o jogo andar. Então, vocês podem fazer a adaptação
colocando números redondos ou por escrito dentro desse processo, né? A outra dificuldade é que a quantidade de cartas desse jogo deixa ele muito longo, porque são 54 cartas. Então, não dá para terminar o jogo em uma aula. Não dá para uma pessoa ganhar todas as cartas e aí o jogo acaba, entendeu? Então, a quantidade de cartas faz com que o jogo se torne longo. Então, você tem que, em determinado momento, pedir para que os alunos parem. Em uma determinada ocasião, os alunos gostaram tanto do jogo que eu pedi para que o jogo parasse, para que a gente fizesse a parte do trabalho pedagógico pós-jogo, e eu deixei as cartas com eles. Então, eles usavam a carta para jogar no recreio. E aí, eles começaram a trocar as cartas e etc. Foi bastante interessante esse processo. Então, vamos para o próximo jogo? Espero que você tenha gostado.